to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. I go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Acordar no hospital não era exatamente o que Lara imaginava para sua manhã. Seus olhos se abriram lentamente, como se o peso do mundo estivesse sobre suas pálpebras. O ventilador ligado, o cheiro de antisséptico no ar, as luzes frias de um ambiente clínico. Mas, ao contrário de outras vezes que ela acordara de um longo sono, dessa vez não havia ninguém ao seu lado, ninguém para segurá-la ou confortá-la. Estava sozinha. Lara tentou se mexer, mas o cansaço em seu corpo era imenso. Ela tinha uma estranha sensação de que algo estava fora do lugar. O que havia acontecido? Sua mente estava nebulosa, como se as lembranças estivessem em um lugar distante, inatingível. A enfermeira entrou no quarto com um sorriso gentil, mas com os olhos refletindo uma preocupação disfarçada. Você acordou, que bom! Disse a enfermeira, ajustando os aparelhos ao redor de Lara. Como se sente? Onde estou? Lara tentou falar, mas sua garganta estava seca, e sua voz saiu rouca. Você está no hospital. Sofreu um acidente grave há algumas semanas. Está se recuperando bem, mas ainda precisa de cuidados. Vamos começar a dar suporte nutricional e reforçar a reabilitação. As palavras da enfermeira não faziam muito sentido para Lara. O que ela queria saber era: o que aconteceu comigo? Mas, ao invés disso, ela olhou para a janela, tentando encontrar algum fragmento de memória que pudesse explicar a confusão em sua mente. O acidente. Ela sabia que algo tinha acontecido. Não conseguia se lembrar do que foi, mas sabia que sua vida mudará completamente. E a ideia de que ela estivera em coma por semanas parecia absurda. Lara sentiu um vazio dentro de si, como se tivesse perdido uma parte importante de sua identidade. Tudo parecia distante. Sua mente tentava se conectar, mas algo estava desconectado. Era como se o fio de sua vida tivesse se rompido. A enfermeira, percebendo a angústia nos olhos de Lara, tentou ser o mais cuidadosa possível. Não se preocupe, as memórias vão voltar. Você vai ficar bem, vamos dar todo o suporte necessário. Vou chamar o médico. O que Lara não sabia era que, do lado de fora do hospital, havia um homem que estava mais preocupado com ela do que qualquer outro ser humano poderia imaginar. Ele estava sentado em um carro luxuoso, seu olhar perdido nas ruas movimentadas. Seu nome era Sérgio, e ele era um dos homens mais ricos do país. Sérgio sabia que sua vida era um mar de conveniências. Sua riqueza o blindara das dificuldades que outros enfrentavam. Mas, apesar disso, ele não se sentia feliz. Havia algo dentro dele, uma sensação de vazio, que ele não conseguia preencher. Ele tinha tudo que o dinheiro poderia comprar: casas, carros, viagens, e até mesmo o respeito dos outros. Mas o que ele mais desejava, o que ele mais precisava, era amor verdadeiro. Algo genuíno, sem interesses financeiros ou conveniências sociais. Por muito tempo, ele tentou encontrar esse amor de maneira convencional. Seus relacionamentos eram sempre cercados de expectativas, jogos de poder e manipulações. Ele tinha decepções atrás de decepções. A beleza, o dinheiro e a fama não conseguiam afastar a solidão que o consumia. E então, ele decidiu fazer algo radical: ele se fingiria de pobre. Isso, pensou ele, seria a única maneira de encontrar alguém que o amasse por quem ele realmente era, e não pelo que ele possuía. Quando ele soubera do acidente de Lara, ele viu ali a oportunidade que tanto desejava. Ele visitava o hospital regularmente, mas nunca se apresentou como o bilionário que era. Deixava claro que era apenas um homem comum, que queria ajudar uma jovem mulher que estava passando por dificuldades. Ele sabia o que isso significava para ela. Ela não o veria como uma oportunidade de escalar socialmente. Sérgio começou a se aproximar de Lara aos poucos. Conversava com ela, contando sobre as pequenas alegrias de sua vida simples. Ela, inicialmente, desconfiava dele. Mas com o tempo, a sinceridade e o calor humano de Sérgio foram quebrando as barreiras de Lara. Ele não a tratava como uma vítima de um acidente, mas como uma mulher capaz, com sonhos e desafios próprios.
Em uma das conversas, ela contou sobre seus planos de retomar a vida. Ela queria voltar a trabalhar, a estudar, a viver. Ela não se via mais como a mulher forte que era antes do acidente. Havia algo dentro de si que parecia ter desaparecido, mas ela sabia que precisava lutar para recuperá-lo. Sérgio a escutava atentamente, sem pressa de dar respostas. Ele queria apenas ser o ombro para Lara, sem expectativas, sem pressões. No fundo, ele sabia que ela era diferente. Não apenas pela fragilidade que estava começando a mostrar após o acidente, mas pela sua honestidade. Lara não o tratava como um herói ou alguém que poderia dar algo a ela. Ela o via como um ser humano, e isso fazia toda a diferença. Eu não sei o que fazer da minha vida. Sinto como se tivesse perdido tudo, ela confessou em uma tarde chuvosa. Sérgio sorriu suavemente, mas não disse nada. Apenas segurou sua mão de forma gentil, oferecendo o conforto que ela tanto precisava. Você ainda tem tudo o que é importante, Lara. Sua vida está apenas começando de novo. Não se apresse, tudo tem seu tempo. O que você precisa fazer é acreditar em você mesma. Eu estarei ao seu lado, sempre. Ela olhou, tentando entender o que ele realmente queria. Era difícil para Lara aceitar a ajuda das pessoas, especialmente de alguém que parecia tão bom, tão generoso. Ela estava acostumada a depender de si mesma, mas, com ele, ela sentia uma sensação reconfortante de segurança. Algo que ela não sentirá em muito tempo. Nos dias que se seguiram, Lara começou a se abrir mais para Sérgio, compartilhando medos, inseguranças e até mesmo sonhos de infância. Ela o convidava para conversas sobre literatura, sobre o que significava a vida, sobre o que ela queria se tornar depois daquele acidente. Não havia pressa em nada. Ela se sentia tranquila, mas ao mesmo tempo sentia que estava em um dilema. Ela começava a confiar nele, mas a ideia de que ele poderia estar se fingindo de pobre para ganhá-la a incomodava. Não era possível que alguém como ele, tão gentil e atencioso, fosse tão humilde sem algum interesse oculto. O que ela não sabia era que Sérgio estava amando cada momento dessa conexão. Ele não a estava manipulando, nem jogando um jogo. Ele realmente queria que ela o conhecesse pelo que ele era, um homem que desejava amor e afeto genuínos. E enquanto a vida de Lara se reconstituía, uma pergunta pairava no ar. Quando ela descobrisse a verdadeira identidade de Sérgio, seria ele o homem por quem ela se apaixonaria, ou sua confiança se quebraria para sempre? Lara sentia-se mais forte a cada dia que passava. Seus músculos, antes rígidos e doloridos, agora respondiam com mais agilidade aos seus comandos, e a mente, que antes estava nebulosa, começava a recuperar fragmentos do que ela havia perdido. A cada visita de Sérgio, ela se sentia mais confortável, mais segura, como se ele fosse uma ancoragem em um mar agitado de incertezas. Nos primeiros dias, ele era apenas uma presença calma, um homem comum que aparecia com uma facilidade desconcertante, trazendo-lhe alívio de suas dúvidas, mas sem jamais forçar a intimidade. As conversas entre os dois eram sempre simples, ele falava sobre livros que adorava, ou sobre uma receita que ele tentará fazer no fim de semana, e Lara escutava, em silêncio, absorvendo cada palavra. Às vezes, ele fazia piadas sobre sua própria inabilidade em cozinhar, e Lara não conseguia evitar sorrir. Mas, com o tempo, Lara começou a se questionar sobre ele. Algo nela dizia que havia mais em Sérgio do que ele estava deixando transparecer. Ele parecia estar sendo genuíno, mas por que um homem tão atencioso, tão gentil, se disporia a passar tanto tempo com uma mulher que mal se lembrava de sua própria vida, alguém tão distante de sua realidade? Em uma manhã particularmente tranquila, enquanto a luz suave do sol se infiltrava pelas cortinas do quarto, Lara se permitiu fazer uma pergunta que, até então, ela vinha evitando. Sérgio, por que você está fazendo isso por mim? Ela perguntou, sua voz baixa, quase hesitante. Sérgio estava sentado na cadeira ao lado de sua cama, folheando uma revista, mas quando ela falou, ele levantou os olhos e a encarou com uma suavidade que a fez se sentir à vontade, mas também inquieta. Ele soltou um suspiro, como se estivesse pensando cuidadosamente na resposta. Porque você merece, Lara. Porque, ele hesitou, e por um instante, seus olhos pareciam perder o foco, como se buscassem algo além dela. Porque todos merecem ser cuidados. Às vezes, a vida nos dá momentos difíceis, e é só isso que precisamos, alguém que esteja lá, sem esperar nada em troca.
Lara ficou em silêncio, observando-o. Ele parecia tão sincero, mas algo em suas palavras lhe parecia evasivo, como se ele estivesse omitindo algo. Ela não sabia o que exatamente, mas havia algo em sua postura, algo na maneira como ele evitava seus olhos por um segundo a mais, que a fazia desconfiar. Você nunca falou sobre sua vida. Ou seu trabalho, sua família. O que você faz, Sérgio? Ela não sabia por quê, mas as palavras saíram de sua boca sem pensar. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se a pergunta tivesse cortado um véu que ele estava tentando manter intacto. Ele a olhou por um longo momento, o sorriso que ele usava para suavizar os momentos de tensão desaparecendo, e, em seu lugar, uma expressão difícil de ler surgia. Eu não sou alguém importante, Lara. Ele levantou a mão, como se fosse se justificar, mas depois se calou. Eu prefiro não falar sobre isso agora. Lara sentiu um desconforto estranho, mas não insistiu. Ela sabia que ele estava escondendo algo, mas não sabia se deveria pressioná-lo a falar. Ela, mais do que ninguém, entendia o desejo de guardar certos aspectos da vida, de não querer revelar demais, de temer que as peças de um quebra-cabeça se encaixassem e, com isso, surgisse a dor que ele talvez estivesse tentando evitar. Nos dias seguintes, as visitas de Sérgio continuaram, mas algo havia mudado entre eles. Uma tensão que antes estava escondida, agora pairava no ar. Lara sentia isso e, ao mesmo tempo, não podia deixar de se perguntar por que ele se recusava a falar sobre seu passado. Na manhã seguinte, Lara já se sentia forte o suficiente para sair do leito. Ela pediu à enfermeira que a ajudasse a se sentar em uma cadeira perto da janela. Era uma vista simples, mas agradável, um jardim com arbustos verdes e flores coloridas que a faziam sentir um leve alívio, como se ali, entre o silêncio das árvores e o canto dos pássaros, ela pudesse encontrar paz. Sérgio apareceu logo depois, com um sorriso familiar, mas Lara podia ver que ele estava diferente. Havia algo em seus olhos que a intrigava, como se ele estivesse se preparando para dar um passo mais difícil. Ela sentiu uma pontada de apreensão no peito. O que aconteceu, Sérgio? Ela perguntou, a voz suave, mas firme. Ele não respondeu de imediato, e ela percebeu que ele estava lutando contra algo dentro de si. Foi então que ele se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado dela. Ele respirou fundo e finalmente falou. Lara, eu preciso te contar uma coisa. Algo sobre mim que eu tenho tentado esconder de você, mas acho que é hora de ser honesto. O coração de Lara disparou. Pela primeira vez, ela sentiu que algo realmente importante estava prestes a ser revelado, e uma sensação estranha de ansiedade a invadiu. Sérgio olhou para ela, e, por um momento, ela percebeu a fragilidade dele, algo que até então não havia visto. Ele não era apenas o homem gentil que ela conhecia, ele estava agora ali, vulnerável. Eu não sou quem você pensa que sou. Ele parou, esperando que as palavras penetrassem nela, que ela as absorvesse. Eu sou rico, Lara. Muito rico. Eu sou o Sérgio Monteiro, CEO de um dos maiores grupos financeiros do país. Tudo o que eu te disse até agora, tudo o que você pensou sobre mim, sobre minha vida, é uma mentira. Eu me fiz de pobre para te conhecer, para ver quem você realmente é. As palavras dele caíram como uma bomba, e Lara sentiu o estômago apertar, uma mistura de surpresa e confusão tomando conta de seu corpo. Ela olhou, tentando processar o que ele estava dizendo, mas tudo parecia um sonho, uma mentira. O quê? Ela sussurrou, a incredulidade estampada no rosto. Você mentiu para mim? Sérgio abaixou a cabeça, como se estivesse esperando uma reação de raiva, de repulsa. Ele sabia que as palavras dele a feriam. Ele sabia que essa verdade mudaria tudo. Eu sabia que, se você soubesse quem eu realmente sou, nunca teria me dado a chance. Eu queria ser visto por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E agora, depois de tudo que passamos juntos, eu preciso saber se você ainda me vê da mesma forma. Se você pode me amar, mesmo sabendo a verdade. Lara ficou em silêncio. O choque de suas palavras a deixou sem saber o que dizer. Ela olhou para ele, tentando entender se aquilo era um jogo, uma provocação, ou se realmente ele tinha se exposto de maneira tão crua e honesta. Mas, no fundo, ela sabia que algo em seu coração havia mudado. E ela precisaria de um tempo para digerir tudo o que acabará de ouvir.
Lara permaneceu em silêncio, sua mente tentando processar as palavras de Sérgio. O mundo ao seu redor parecia girar, as cores, os sons, tudo parecia se distorcer enquanto ela o observava com um misto de incredulidade e confusão. Ela sabia que algo não estava certo, mas nunca imaginou que fosse isso. Ele, Sérgio, o homem que ela começara a confiar, que lhe trouxera alívio nos dias mais difíceis, não era quem dizia ser. Olhando para ele, Lara viu a tensão nos ombros dele. Sérgio estava esperando pela reação dela, mas ela não sabia como responder. A raiva? O choque? A dor de ter sido enganada? Ou a compaixão por perceber o quão difícil aquele momento era para ele? Ela não sabia, mas sentia uma mistura de tudo. Sérgio olhou para ela com os olhos carregados de uma vulnerabilidade que ele não havia mostrado antes. Ele, o bilionário, o homem que tinha tudo, agora estava ali, diante dela, em um momento de total exposição. Ele parecia pequeno, mais humano do que jamais imaginara ser possível. Lara, eu nunca quis mentir para você, mas eu não sabia como ser honesto. A voz dele estava suave, quase triste. Ele pegou a mão dela, com delicadeza, como se temesse que ela se afastasse a qualquer momento. Quando você acordou, eu vi o que realmente importa para mim, o que eu realmente queria. E não eram as festas, os carros caros ou a vida cheia de luxo. Eu só queria você. Eu queria que você me visse como alguém digno de seu amor, não como um homem rico. Lara olhou para ele, seu coração apertado. Não conseguia entender completamente, mas a sinceridade em sua voz a tocava. Ela sabia que a verdade doía, mas algo dentro de si a impelia a entender mais. Ela olhou para as mãos deles, entrelaçadas, e, por um momento, teve a sensação de que, talvez, Sérgio tivesse se perdido em sua própria busca por algo genuíno, algo verdadeiro. Eu não sei o que dizer, Sérgio. Eu não esperava isso. Lara disse, sua voz trêmula, mas calma. Ela olhou para ele, tentando reunir seus pensamentos. Mas você mentiu. Você me fez acreditar que era algo que não era. E agora, não sei como reagir. Como saber se você está sendo sincero? Sérgio suspirou, olhando profundamente nos olhos dela. Eu entendo, Lara. Eu sei que isso é difícil de engolir. Eu sei que você pode estar pensando que tudo foi uma farsa, que tudo que passamos juntos não valeu nada. Mas eu não quero que você pense assim. Eu só quero que você me dê uma chance. Não para o homem rico que eu sou, mas para o homem que eu tentei ser quando estava com você. Eu estava com medo de te perder antes mesmo de começar. Eu só não sabia como te contar. Lara olhou para ele, seu peito apertado. Ela sabia que a decisão não seria fácil, e uma parte de si queria se afastar-se da dor e da incerteza. Mas algo mais forte a impedia, algo que vinha do coração, algo que ela não sabia explicar. Ela sentia que, no fundo, a relação deles era verdadeira. Talvez o que eles tinham fosse mais do que um simples jogo de aparências, mais do que uma mentira em si. Ela deu um passo à frente, e, com isso, os lábios dela tocaram os de Sérgio em um gesto suave, terno. Ele congelou por um momento, surpreso com a ação dela, mas logo suas mãos se moveram, envolvendo a cintura dela com uma leveza e desejo que ele não podia esconder. O beijo foi doce no começo, uma troca silenciosa de emoções que não precisavam ser ditas em palavras. Mas, à medida que o momento se prolongava, a tensão entre eles começou a aumentar. Sérgio a puxou para mais perto, sentindo a suavidade de seu corpo contra o dele, e Lara respondeu ao toque, encostando-se mais a ele, sem hesitar. O calor entre os dois cresceu, o espaço entre eles se tornando cada vez mais íntimo. Lara, ele sussurrou, afastando-se por um momento para olhá-la nos olhos. Eu quero você. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que você pense sobre mim agora, eu quero te fazer feliz. Lara olhou para ele, seu coração disparado, as palavras dele a atingindo com uma força inesperada. Ela sabia o que ele queria dizer. Ele não queria só o corpo dela, ele queria a confiança dela, o perdão. Ele queria ser o homem que ela procurava, o homem que ela merecia, e não o rico empresário disfarçado de simples mortal. Ela sentiu a mão de Sérgio acariciar suavemente seu rosto, com um carinho que a fez fechar os olhos por um instante.
A forma como ele a olhava, com um desejo genuíno, não apenas físico, mas emocional, a fez se perder no momento. Ela sentiu seu corpo tremer, não de medo, mas de uma necessidade de estar mais próxima dele. Mais próxima dele do que nunca. Lara respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Ela não sabia o que sentia, mas sabia que o que ela estava vivendo com ele era real. O toque suave de Sérgio, a forma como ele a fazia se sentir, não era apenas sobre o que ele tinha, mas sobre o que ele era com ela. Eu confio em você, Sérgio. Eu não sei se posso esquecer tudo, mas eu confio em você. Ele sorriu, os olhos brilhando de uma felicidade imensa. Então, sem dizer mais nada, ele a beijou novamente, dessa vez com mais urgência, com um desejo que ele não conseguia mais controlar. Lara respondeu, suas mãos deslizando pela camisa de Sérgio, explorando sua pele, buscando mais daquele calor que ele oferecia. Ele a puxou para si com força, e Lara sentiu o corpo dele vibrando com a intensidade do que estava acontecendo entre eles. A partir daquele momento, o tempo parecia parar. Não havia mais mentiras, nem disfarces, apenas dois corações batendo juntos, descobrindo, pela primeira vez, o verdadeiro significado do amor. Aquele amor que não dependia de status, de dinheiro ou de aparências, mas da conexão pura e profunda que haviam encontrado um no outro. Eles se afastaram um pouco, ofegantes, ambos sorrindo, com as mãos ainda entrelaçadas. Eu nunca imaginei que poderia sentir isso por alguém, Sérgio. Lara sussurrou, tocando o rosto dele com ternura. Você me mostrou que o amor não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser real. Sérgio a olhou, com os olhos cheios de emoção. E isso é tudo o que eu preciso, Lara. Real. Com você. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, e o momento entre Lara e Sérgio parecia eterno. Eles estavam juntos, em silêncio, apenas desfrutando da presença um do outro. Porém, o que parecia ser a consumação do amor entre eles era apenas o começo de um caminho mais tortuoso, repleto de segredos, desafios e reviravoltas inesperadas. Na manhã seguinte, Lara acordou sentindo uma paz rara, mas também uma leve inquietação. Ela sabia que algo ainda estava pendente, algo que não poderia ser ignorado. O que Sérgio havia feito por ela, o amor que ele lhe oferecia, era genuíno, mas ela não conseguia esquecer a mentira inicial. Não era sobre o que ele havia feito, mas sobre o que ele não havia dito. E, no fundo, uma dúvida ainda permanecia: será que ela era a única pessoa que ele realmente queria, ou ela apenas representava o desejo de ser amada de forma verdadeira, sem as sombras do poder e da riqueza? Sérgio acordou ao seu lado, com um sorriso suave no rosto. Ele a observava com um carinho inegável, como se quisesse absorver cada detalhe dela, como se ela fosse a única coisa que importasse no mundo. Mas algo em seus olhos parecia distante, como se ele estivesse lutando com algo dentro de si, algo que ele ainda não tinha coragem de revelar. Bom dia, minha princesa. A voz de Sérgio era doce, e ele a puxou gentilmente para um abraço. Como você está? Lara não podia negar o quanto ele a fazia se sentir especial, mas a dúvida ainda se instalava em seu peito. Ela não queria ser fraca, mas sabia que a confiança, uma vez quebrada, não era fácil de restaurar. Eu estou bem, Sérgio, mas tem algo que eu preciso te perguntar. Ela falou, afastando-se um pouco para olhar nos olhos dele. Você já me disse a verdade, mas há algo mais? Alguma coisa que você ainda não me contou? Ele parecia hesitar, como se suas palavras estivessem presas na garganta. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, e Lara percebeu que talvez ele ainda tivesse algo a esconder, algo que ele temia dizer. Ela sabia que, sem a verdade completa, o relacionamento deles não poderia evoluir para o que ela queria, algo profundo, duradouro e genuíno. Sérgio então se levantou, indo até a janela. Ele olhou para fora, seu rosto refletido na vidraça. Lara observou os músculos tensos de suas costas, a forma como ele parecia lutar consigo mesmo, como se estivesse enfrentando um dilema impossível. Lara, você tem razão. Ele começou, com uma voz mais séria agora. Eu te disse a verdade sobre quem eu sou, mas existe algo que eu não queria te contar. Algo que pode mudar tudo. Lara se levantou também, seus olhos fixos nele. O ar parecia mais denso, o peso das palavras não ditas caía sobre eles como uma sombra. O que é? Ela perguntou,
o coração acelerando. Ela sabia que estava prestes a ouvir algo que poderia mudar o rumo de sua vida com ele. Sérgio se virou lentamente, seu olhar cheio de arrependimento. Eu não sou só rico, Lara. Eu sou envolvido em coisas que você não imagina. Ele fez uma pausa, como se as palavras ficassem pesadas demais para sair. O que você não sabe é que minha fortuna vem de um império empresarial que envolve riscos muito maiores do que você pode imaginar. Eu não sou só o homem que você vê, eu sou alguém que tem inimigos, que lida com negócios sujos, e muitas vezes, a minha vida está em perigo. Lara deu um passo atrás, o impacto das palavras dele a atingindo como um soco no estômago. Ela sabia que Sérgio não era apenas um empresário de sucesso, mas não imaginava que ele estava envolvido em algo tão perigoso, algo que ele escondia com tanto cuidado. O que você está dizendo, Sérgio? Ela perguntou, a voz tremendo. Isso muda tudo, não muda? Sérgio se aproximou, pegando as mãos dela com urgência, mas ela não conseguiu deixar de se afastar um pouco, sentindo o peso daquilo que ele estava revelando. Eu sei que é muito para você lidar. Eu não queria te envolver nisso, eu não queria te colocar em risco. Mas eu precisava ser honesto com você. Eu estou preso em um mundo onde a lealdade e o poder são mais importantes do que qualquer coisa, e às vezes, eu tenho que fazer coisas das quais me arrependo profundamente. Eu não sou o homem que você imagina, Lara. Lara sentiu a dor de suas palavras, mas também sentiu uma tristeza por ele. Ela sabia que ele estava tentando mudar, tentar ser alguém diferente, mas o passado e os erros dele não podiam ser apagados com um simples desejo. Eu não sei o que fazer com isso, Sérgio. Ela disse, a voz cheia de dúvidas. Eu te amo, mas o que você está me dizendo? Isso é perigoso. Você está me colocando em risco, e eu não sei se consigo lidar com isso. Eu não posso ser só mais uma parte do seu mundo sombrio. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos cheios de dor e arrependimento. Ele sabia que o que ele havia feito, mesmo com as melhores intenções, poderia acabar destruindo tudo o que havia construído entre eles. Eu não quero que você se sinta assim, Lara. Ele finalmente falou, com uma firmeza renovada. Mas eu também não posso te pedir para esquecer isso. Não agora. Eu não posso pedir para você seguir em frente sem entender o que eu sou de verdade. Lara se afastou um pouco, sentindo o peso da decisão que teria que tomar. Ela amava Sérgio, mas o que ele estava oferecendo agora parecia ser um amor envolto em mentiras, em segredos e em um perigo que ela não estava disposta a enfrentar. Mas, ainda assim, uma parte de si queria estar com ele, mesmo que tudo estivesse errado. O amor deles não era simples, não era fácil. Mas era real, e isso, para Lara, significava mais do que qualquer coisa. Ela olhou para ele, o coração apertado, a mente confusa. Eu preciso de tempo, Sérgio. Eu preciso entender o que eu realmente quero. Ela disse, com a voz firme, mas cheia de incerteza. Não sei se posso te perdoar completamente por tudo, mas eu preciso de tempo. Ele a olhou com tristeza, mas não disse mais nada. Não havia palavras que pudessem mudar o que estava acontecendo. Lara sabia que aquele momento não era o fim, mas também não era o começo de algo fácil. Eles ficaram em silêncio, com o mundo ao redor deles ainda girando, mas ambos sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando.